Olá, família Cannabis, bem-vindos a mais um episódio do Pod Caia. É o podcast que vai trazer para você conhecimento sobre cannabis medicinal. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês o Dr. Luiz Felipe Abdala, da Ananda Ativa, e é o médico da minha mãe. Bem-vindo! Olá, boa noite. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui no Pod Caia. E vamos conversar sobre terapia canabinoide, cannabis medicinal, saúde e qualidade de vida. Obrigado. Exatamente. Saúde e qualidade de vida. Doutor, conta pra gente como é que começou a sua trajetória com cannabis. Bom, essa história faz um pouco de tempo que ela começou, na verdade, já vai fazer 6 anos que eu estou nesse caminho. Eu me formei em medicina em 2013, fiz residência em clínica médica e desde então trabalhei muito em CTI, trabalhei muito em unidades de pacientes graves, terapia intensiva, unidades hospitalares. E durante esses 8 anos trabalhando nessas unidades, eu comecei a perceber que a medicina convencional talvez ela não tivesse dando todas as respostas que a gente queria para os pacientes. Ela talvez não tivesse sendo aí o que eu estava buscando, na verdade, quando eu decidi fazer medicina, quando eu decidi entrar nessa empreitada aí de tentar ajudar outras pessoas a terem mais saúde. E foi quando eu fiz uma viagem para fazer um voluntário, inclusive para o local que eu atualmente moro, que se chama Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. E nesse local eu fui numa instituição, uma organização não governamental que auxiliava crianças com necessidades especiais. E eu já vinha estudando sobre a cannabis medicinal, sobre a medicina integrativa, na verdade, buscando um novo caminho que pudesse ser mais compatível com o que eu gostaria de atuar na medicina. E nesse local eu pela primeira vez presenciei uma pessoa, na verdade uma adolescente, fazendo, na verdade, todas as crianças que estavam ali faziam uso da cannabis medicinal e foi uma surpresa para mim. E hoje a coordenadora desse projeto é uma grande amiga minha, enfim. E nesse local eu vi pela primeira vez a cannabis medicinal em ação. Uma adolescente que estava agitada nessa instituição, apresentou uma crise convulsiva repentina, e a mãe rapidamente pegou um spray nasal e enquanto segurava a menina, colocou um spray em cada narina. Só foi o tempo dela descer com ela para o chão e ela parou a crise convulsiva e levantou e começou a andar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então aquilo para mim foi realmente incrível. Até então eu só tinha visto pessoas com crises convulsivas saírem de crise, pelo menos nessa velocidade, com medicamentos intravenosos e muitas vezes que sedavam a pessoa ou ela já estava sedada, e não com o spray de uma planta sendo feito ali num local realmente, né, sem nenhuma estrutura para isso e auxiliando muito na saúde daquela criança, daquela adolescente. Então, a partir dali eu não tinha mais dúvida do que eu ia fazer, e aí eu tive a oportunidade também nessa mesma viagem de ir conhecer um pouco aí de um trabalho de uma associação. E aí me tornei, né, médico prescritor, que era essa diferenciação que se fazia entre profissionais que poderiam dar acesso a esse tratamento e profissionais que não tinham esse conhecimento. E a partir daí, então, tudo começou e a gente está aqui hoje, felizmente, aí, ajudando muitas pessoas com esse tratamento que é realmente muito interessante. Verdade. Muito interessante. Você falou uma coisa que ser prescritor. Não é todo mundo que prescreve, nem é todo mundo que sabe prescrever. A gente sabe que é uma barreira, existe uma barreira, né, que nem é como diz a doutora Carolina, não é uma barreira da ciência, né, é uma barreira de comunicação. E você percebe isso, que os médicos não sabem prescrever? Chega para você pacientes com dosagens erradas, porque a gente que quer essa prescrição, eu vejo que muita gente, eu falo isso pelas pessoas que entram em contato comigo, querem porque querem, mas o meu médico não prescreve, eu quero, e eles acabam prescrevendo mesmo sem saber. Aí, o que acontece? Sim,
o que eu costumo falar é o seguinte, na verdade, não são todos os médicos que têm que saber prescrever. Se você tem interesse em aprender sobre esse tratamento e prescrever o tratamento, claro que você tem que estudar e saber prescrever. Mas, por exemplo, eu não tenho interesse em fazer uma cirurgia urológica, não tenho interesse em fazer uma neurocirurgia. Então, eu preciso ter o conhecimento mínimo ali de o que é indicado, para quem eu vou indicar aquela pessoa, quais são, né, os profissionais que podem trabalhar com isso, para que eu possa referenciar e conhecer sobre o tema. Então, tem muitos, né, profissionais que estão realmente se sentindo pressionados a ter que, né, prescrever e acabam, né, não fazendo isso de uma forma adequada ou, enfim, entrando ali num tema que talvez não seja o que eles queiram entrar. Então, a gente sempre fala, olha, não tem problema que não todo mundo saiba prescrever, desde que entenda que é uma alternativa terapêutica e que é direito da pessoa escolher a alternativa terapêutica que ela quer. Né? Não é uma obrigação que a pessoa tome, não, você é obrigado a fazer o tratamento com quetiapina. Não, a pessoa tem o direito de escolher, eu quero ir para um tratamento mais natural, que não vai me trazer efeitos colaterais, não vai me trazer problemas futuros. Então, cabe ao médico, claro, conhecer sobre o tratamento, entender que é uma estratégia, uma alternativa terapêutica e referenciar para quem tem esse conhecimento, para quem faz esse tipo de tratamento. Então, atualmente a gente vê muito, né, essa pressão dos médicos, né, para todos prescreverem, para todos, né, mas tem que saber prescrever e tudo mais. Não necessariamente, precisa conhecer, sim, que existe uma alternativa terapêutica. Acaba que o preconceito ainda é presente, isso não é culpa, né, vamos dizer assim, dos médicos, né, isso é algo que vem na sociedade nos últimos falha da comunicação. 100 anos, né, que foram dizendo pra gente que isso era algo prejudicial e, claro, né, você cresce sabendo que alguma coisa é prejudicial e, num estalar de dedos, todo mundo quer que mude essa concepção. Então, precisa ter educação no processo, né, precisam ter formações, precisam colocar isso na faculdade para que os médicos estejam ali aprendendo. Mas isso também não é muito interessante, vamos dizer assim, né? Porque se entra, né, um estudo desse ali dos fitoterápicos, né, como as pessoas podem se tratar com plantas, com alimentação, como que a indústria farmacêutica, como que a indústria alimentícia vai, né, ter todo o poder que eles têm. Então não é interessante e acaba que isso fica truncado. Não tem comunicação, não tem educação, as pessoas não conhecem sobre, tem preconceito. E acaba que ninguém consegue realmente ter um tratamento adequado, a não ser que encontre realmente um profissional que já tenha, né, tido a experiência, que já tenha estudado, que já tenha tratado outros pacientes, aí sim consegue entrar num caminho mais interessante desse tratamento, entendeu? Entendi. E fala um pouquinho da Ananda Ativa, que eu falei que ele é o médico da Ananda Ativa, que fundou a Ananda Ativa, mas vocês precisam saber o que é a Ananda Ativa. Pronto, a Ananda Ativa Brasil, ela surgiu assim que eu comecei, na verdade, a prescrever o tratamento. Por quê? Eu comecei a perceber que os pacientes que estavam buscando esse tratamento eram pacientes que não iam se tratar com uma medicação milagrosa. Apesar da planta, da cannabis, a gente saber que realmente ela faz coisas, né, quase milagrosas, vamos dizer assim, né? É muito interessante realmente o que a gente vê, mas a gente sabe que na prática não é, vamos dizer, uma pílula mágica que a gente vai fazer e vai resolver todos os problemas. Então, à medida que eu fui estudando a terapia canabinoide, a cannabis medicinal, eu também fui estudando a medicina integrativa, entendendo que faz parte de um todo. É um tratamento integrativo, é um tratamento natural, que se a gente não trabalhar outras questões da saúde, se a gente não trabalhar outras terapias também integrativas junto com a cannabis, esse tratamento ele vai ficar incompleto. Então, eu nesse momento juntei outros profissionais da área da saúde que pudessem me auxiliar a promover esse tratamento de saúde integral, que, claro, a cannabis é uma ferramenta muito importante, que é um carro-chefe do nosso tratamento, mas que ela está certamente acompanhada de outros tratamentos também muito importantes, como a terapia nutricional, cuidado com a saúde mental, a movimentação ativa, aqueles pilares que, né, muitos dos profissionais, que inclusive, né, você conhece, que também já participaram aqui, têm como premissa, porque não adianta a gente fazer a medicação e não fazer aqui uma mudança do estilo de vida, né, que hoje em dia até é uma especialidade médica, a medicina do estilo de vida, de tão importante que é. Então,
nesse momento, a gente juntou uma equipe multidisciplinar e criou, então, a Ananda Ativa Brasil, que, na verdade, lá atrás era o Projeto Cuidar, quando você conheceu a gente. E, a partir de então, a gente vem trabalhando nesse sentido, de, sim, trazer o tratamento com a cannabis medicinal, mas para um paciente que tem doenças graves, né, para pacientes com doenças graves, doenças neurodegenerativas, psiquiátricas, inflamatórias, e na maioria das vezes refratárias ao tratamento que vem recebendo, não dava para a gente querer resolver tudo com a planta. Claro que a planta já entrava melhorando 70%, 80% do paciente, mas a gente precisava ir além, trazer esse tratamento integrativo completo, trazer esse tratamento multidisciplinar e mudar o rumo do tratamento que o paciente geralmente vem para a gente, que é um tratamento baseado basicamente em polifarmácia, em uso de medicamentos controlados, sem nenhuma estratégia realmente para atuar na promoção de saúde integral. Então, assim a gente começou esse trabalho, né, multidisciplinar, esse trabalho que visa, além do tratamento com a cannabis, a promoção de saúde integral do paciente, e felizmente a gente vem aí conseguindo ajudar muita gente nos últimos anos e daqui para frente, se Deus quiser. Não tem outro caminho, né? Mudança de hábitos, porque a gente está acostumado a fazer tudo errado, né? Aí não tem prevenção, né? Não tem cuidado com a saúde, aí depois tem que tratar o que deu errado, mas não consegue mudar os hábitos, né? Exatamente, Cláudia, exatamente. Então, a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, né, existe o que o pessoal está chamando de medicina 3.0, né, que difere um pouco aí da medicina 2.0, que é uma medicina de, vamos dizer, de apagar incêndios, né? Então, espera os problemas acontecerem para depois atuar nos problemas. A medicina 3.0 está indo justamente muito antes dos problemas acontecerem, modificando os fatores de risco que vão levar aos principais problemas de saúde, vão levar a um envelhecimento, vamos dizer, não saudável, né, que vão levar às doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas, neoplasias. Então, a gente precisa atuar na prevenção, precisa atuar na melhora do estilo de vida, na melhora da alimentação, que hoje em dia é uma das principais causas de adoecimento, né? Mas isso, claro, mais uma vez, não é o que é interessante, né? Os planos de saúde, por exemplo, muitas vezes nem cobrem, né, os tratamentos de prevenção, os tratamentos de longevidade, né, porque não é interessante. O que paga o plano de saúde é remédio, internação, cirurgia, que a gente sabe que vai estar ali paliando aquele problema e o paciente vai acabar, na verdade, evoluindo com aquela complicação e depois é muito mais difícil de se reverter. Então, isso está, na verdade, mudando aos poucos atualmente, ainda não é algo que se ensina, vamos dizer, propriamente dito na faculdade. Na faculdade ensina a prescrever remédio e fazer, cortar, fazer cirurgia ou remédio controlado. Então, isso está aos poucos mudando, felizmente, e a terapia canabinoide, a cannabis medicinal, a medicina integrativa, no geral, faz parte de tudo isso. A medicina do estilo de vida faz parte de toda essa mudança que está acontecendo realmente no cuidado da saúde. Não que a medicina que é praticada atualmente seja ruim, nada disso. É uma evolução natural. A gente está vendo que a população está envelhecendo, então a gente precisa ter estratégias para ter a evolução saudável durante a nossa vida, o envelhecimento saudável. E é isso justamente que a gente está fazendo agora e é também aí um papel, né, uma parte que a cannabis medicinal, que a terapia canabinoide também vem atuando. Doutor Luiz, vamos falar um pouquinho da prática clínica. Eu percebo que muitas pessoas que me seguem, né, que eu influencio muito com o tratamento de cannabis, porque as pessoas veem a Francisquinha, mesmo com a doença avançada, interagir, sorrir, querem aquilo, né, querem aquela vida. Foi como eu também cheguei até a cannabis querendo para minha mãe o que eu vi com o Ivo, que você sabe quem é. E aí, eu sempre falo, não é só cannabis. É como você falou, é um grupo de tratamento, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. A minha mãe tem uma dieta, né? Ela tem uma dieta especializada, tem fisioterapia, fez muito tempo e ainda faz estimulação cognitiva. Fala um pouquinho dessas práticas dos profissionais da equipe multidisciplinar na importância do tratamento de cada profissional desse. Perfeito, Cláudio. Bom, quando a gente começou então esse trabalho lá atrás, em 2019, né, acredito que você até se recorde disso, a gente fez todo um plano terapêutico também com a equipe. A senhora Francisquinha também passou
né, por vários profissionais no Projeto Cuidar na época, atualmente é Ananda Ativa. Mas naquela ocasião, se hoje o número de profissionais que prescreve, que entende sobre o tratamento ainda é muito restrito, naquela época então era mais ainda. E a gente entendeu que talvez naquele momento, se a gente ficasse restrito ao tratamento em um protocolo, em um programa multidisciplinar, talvez a gente ia restringir muito o acesso das pessoas que precisavam do tratamento com a cannabis. Então, a gente, apesar de ter a equipe, de ter a possibilidade de todos acompanhar com todos os profissionais, a gente também tinha a possibilidade de que a pessoa acompanhasse aí somente com o médico ali, só com a terapia canabinoide, porque as pessoas realmente não tinham acesso. A gente abriu todo o acesso para todo o país, justamente para atender pessoas de diversos estados que não têm acesso ao tratamento e até hoje não têm. Diversas cidades, óbvio, e estados do Brasil realmente ainda tem muito déficit de profissionais que prescrevem. Então, naquela ocasião, a gente falou, não, a gente precisa realmente abrir para o máximo de pessoas que a gente conseguir auxiliar, mesmo que a gente não consiga oferecer todo o tratamento multidisciplinar, que a gente já desde então sabia da grande importância, mas a gente começou a fazer realmente os tratamentos, vamos dizer, mais abertos. Depois, a gente percebeu que realmente o ganho que o paciente tem com o tratamento completo multidisciplinar, quando a gente traz, né, a terapia nutricional com a nutricionista, a fisioterapeuta, o educador físico auxiliando na parte de movimentação ativa, né, pilares aí da saúde, nutrição, movimento ativo, a nossa psicóloga, né, atuando na saúde mental, que é mais um pilar da saúde. A gente tem também uma farmacêutica justamente ajudando no ajuste tanto da estratégia da terapia canabinoide quanto dos desmames dos medicamentos alopáticos que a grande maioria dos pacientes chega tomando e com efeitos prejudiciais desses medicamentos. E atualmente, então, a gente oferece esse tratamento entrelaçado, com realmente algo único, que o paciente ele entra num programa terapêutico em que ele passa por todas essas etapas do tratamento, tanto o tratamento médico com a terapia canabinoide, quanto os desmames medicamentosos, quanto todo esse tratamento de promoção de saúde integral. A gente entende que esse formato é muito mais interessante, mais uma vez, para esses pacientes com quadros, né, mais desafiadores que buscam a terapia canabinoide. Mas todo mundo tem que fazer então um tratamento multidisciplinar? Olha, se você já cuida da sua saúde de uma forma adequada, se faz atividade física, se tem um ajuste nutricional, um cuidado nutricional adequado, se cuida da sua saúde mental de forma adequada, talvez você não precise disso. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas que chega buscando esse tratamento não faz nenhum desses tratamentos. A gente atende pessoas, por exemplo, que têm diabetes, doenças cardiovasculares e nunca visitaram uma nutricionista. É uma coisa que... Mas não foi orientado? Não, eu nunca recebi essa orientação. E nem foi orientado algum ajuste nutricional? Nunca. Só recebia medicação para eu tomar para o resto da minha vida. Então, a gente recebe esses pacientes e não tem como eu fazer um tratamento. Claro, eu já tenho conhecimento para que eu possa eu mesmo, né, fazer ali algumas orientações da terapia nutricional, né, alguma questão ali da atividade física, do cuidado com a saúde mental, mas é muito melhor quando eu tenho um profissional que é especialista nessa área, que eu tenho uma psicóloga fazendo um trabalho de saúde mental. Na Ananda Ativa, inclusive, a gente tem um programa que é a nossa roda terapêutica, que é um grupo de saúde mental que é voltado justamente para a saúde do cuidador. Né? Você me ensinou muito sobre isso, né? Acompanhando aí, né, a sua trajetória, seu canal e todos os pacientes também que a gente acompanha, que essa é um quadro, a doença neurodegenerativa, a doença de Alzheimer e outras síndromes demenciais são quadros familiares, na verdade. Não é o paciente que está com uma doença, é a família que está precisando de um suporte clínico, de saúde mental, o que for. Então, a gente percebeu isso, eu em consulta, por mais que, né, tentasse oferecer esse cuidado com a saúde mental também, precisava de mais um apoio. Então, a gente trouxe a nossa psicóloga para dar esse suporte à saúde mental. A gente tem encontros quinzenais, né, até postamos de vez em quando aí nas redes, mostrando o quanto é interessante esse trabalho para a saúde mental do cuidador. Claro, também para os pacientes que procuram quadros psiquiátricos inflamatórios, que estão ali em sofrimento, que precisam do cuidado com a saúde mental. Então, a gente entende que, junto à terapia canabinoide, e principalmente para pacientes com esses quadros
mais graves, mais desafiadores, que estão buscando a terapia canabinoide como a última esperança, como, né, a expectativa de que vai auxiliar, sim, isso é verdade. Muito provavelmente vai auxiliar, e principalmente quando a gente introduz e retira ou diminui medicamentos prejudiciais. Mas não adianta a gente ficar limitado a isso. A gente precisa trazer esse tratamento de saúde integral, que é o que realmente vai ali atuar na melhora de saúde do organismo. Não adianta a gente ficar só querendo combater a doença e não promover saúde para o organismo, para que ele auxilie, claro, aí a doença fica mais controlada. Então, pensando nesse formato de tratamento, a gente desenvolveu programas específicos para cada paciente que nos procura, para que a gente possa oferecer esse tratamento de saúde integral, em que sim, a cannabis talvez eu não diga 100%, mas 99,9% dos pacientes que chegam para a gente buscando tratamento iniciam a terapia canabinoide, porque estão com sintomas que merecem esse tratamento, e porque se não fizer esse, vão tomar outros medicamentos controlados. Então, eles sim entram no tratamento com a terapia canabinoide, mas também recebem esse tratamento de saúde integral, que é onde a gente entende que vai realmente promover saúde para o organismo, junto com a cannabis, com outros fitoterápicos, suplementos, e reduzindo as toxicidades, que na grande maioria das vezes aí são os medicamentos controlados. Exatamente. Aí eu quero falar, ele é o grande responsável pelo desmame das medicações tradicionais que minha mãe usava, principalmente a quetiapina. E eu, como gerontóloga, recebo muitos pacientes com um quadro muito perturbador de polifarmácia, né? Eu já encaminhei pacientes com mais de 10 medicações. Como é que você consegue fazer esse desmame? Qual é o desafio que você enfrenta para fazer esse desmame? Porque eu sei que muita gente começa a terapia com cannabis, mas não consegue, não tem coragem de fazer o desmame. E é necessário, né? A gente sabe que como é que vai fazer o uso das duas pontas, o que está prejudicando e o que quer melhorar. Como é que você consegue esse desafio? Conta pra gente. Perfeito, Cláudia. Realmente pacientes idosos, né, que fazem o tratamento, que fazem uso da polifarmácia, né, que é esse uso de mais de 3 medicamentos combinados. A gente sabe que a polifarmácia, que o uso de medicamentos, principalmente medicamentos combinados, principalmente para idosos, é extremamente prejudicial. Isso não sou eu que estou falando. É a Sociedade Brasileira de Gerontologia, de Geriatria, são as sociedades americanas. Isso está muito claro, que a polifarmácia é mais uma patologia para o paciente. Então, eu não consigo ver que o paciente está recebendo uma patologia que está sendo prescrita, ele está sendo, né, a gente chama isso na medicina de iatrogenia, que é você acabar prejudicando, tentando ajudar, mas prejudica. Então, a polifarmácia é mais uma doença que está sendo dada para o paciente. Então, a gente vai tentar também atuar nessa doença, que é o nosso objetivo, trazer a melhor qualidade de vida possível para aquele paciente. Então, sempre é uma intenção que a gente consiga deixar esse paciente com o mínimo de medicamentos possíveis e, claro, o mínimo de medicamentos controlados possíveis. Sempre a gente consegue tirar todas as medicações? Não. Às vezes o paciente precisa ficar com medicamentos controlados, medicamentos alopáticos, e fazer a terapia canabinoide em conjunto. Não tem problema também fazer isso. Porém, se o paciente está fazendo medicamentos que eu sei que prejudicam e que a terapia canabinoide consegue substituir o efeito desses medicamentos, e ela consegue fazer isso com mais de um medicamento na grande maioria das vezes, então o paciente às vezes toma medicação para insônia, toma medicação para ansiedade, toma medicação para agitação, toma medicação para dor. Eu faço uma coisa só, uma medicação, atuar em tudo, exatamente, né? E é justamente isso que a gente faz. Claro que não é um estalar de dedos. O paciente não chega, recebe a cannabis e a gente tira todas as medicações. Isso não seria possível. Mas é um processo, uma jornada terapêutica que a gente faz e que pode durar aí meses, pode durar anos, mas que, sendo a intenção do paciente e da família também prosseguir nesse caminho, certamente vai ser a nossa intenção. Porque a gente vê o quanto esses medicamentos controlados, principalmente para idosos e principalmente feitos em combinação, ou seja, na polifarmácia, é muito prejudicial. E
E o meu objetivo é ajudar o máximo que eu puder na saúde daquele paciente e da sua família, claro. Então eu vou olhar para essas medicações e entender quais estão prejudicando e o que eu posso substituir pelo tratamento com a cannabis medicinal e com as outras estratégias de saúde integral. Então, esse processo de desmame, né, das medicações, da redução dos medicamentos controlados é fundamental para que a gente tenha uma melhora de saúde. É necessário para que a gente faça o uso da cannabis? Não. O uso, né, compassivo, como é muito conhecido, que é o uso da cannabis em cima das medicações que já são feitas, não tem problema. Mas o natural, inclusive, é que quando se inicia o tratamento com a cannabis, a necessidade desses medicamentos, eles diminuem. Então, fica muito mais lógico que a gente faça esse processo de desmame, que na grande maioria das vezes precisa ser gradual, precisa ser com encontros frequentes, tanto com o médico quanto com a farmacêutica, porque esses medicamentos geram muita dependência no organismo. Isso que eu ia falar. Né? Uma medicação que a pessoa toma, porque muita gente, eu sou a pessoa que fala mal da quetiapina, né? Eu sou a pessoa que... Somos dois. Porque eu vivi isso, né? A minha mãe usou 3 anos. Eu vejo gente que usa 10 anos. A minha mãe usou 50, foi o máximo que ela usou, 50. Tem gente que usa 300. E aí fala, minha mãe toma tanto e não dorme, tá agitada, mas ela toma tanto remédio para dormir e não dorme. Eu falo, mas aí, ela toma tanto, se ela tomar menos, Exato. Talvez ela durma, né? Porque eu não sou médica, eu não prescrevo, mas eu acompanho o paciente, eu estudei farmacologia, então eu sei que tudo errado. Então, quando eu vejo lá o paciente com mais de 5, 3, né? Você falou 3, mas aí eu já falo, pelo amor de Deus, procura faça uma revisão nessa medicação, né? Porque, inclusive, um pode entrar em conflito com o outro, né? Exato, a interação medicamentosa. A própria quetiapina, né, que a gente, né, somos aqui unidos nessa luta contra a prescrição de quetiapina, que realmente é uma medicação que só consigo ver prejuízos para a pessoa. Eu não consigo ver realmente benefícios. Ah, mas está agitado, preciso controlar. Vamos buscar outra estratégia. Vou fazer aqui um apelo, né, para os profissionais, para as famílias, de que busquem outra estratégia ao uso da quetiapina para o paciente, principalmente o paciente idoso. Se você tem uma pessoa idosa na sua casa, você vai fazer uso da quetiapina, você vai gerar nela uma doença que se chama Parkinson. A pessoa começa a apresentar parkinsonismo. 90% das pessoas que fazem uso de quetiapina em até 3 meses de uso desenvolvem parkinsonismo. Poxa, eu estou querendo ajudar na saúde de uma pessoa, de um idoso, e eu vou desenvolver parkinsonismo nele? Isso não faz o menor sentido. Já peguei paciente com uso de 700 miligramas de quetiapina, Cláudio. 700 miligramas de quetiapina. Pessoal, para quem está, né, assistindo, isso é uma dose realmente que, né, não condiz com a realidade. E além dos outros medicamentos, né? Esse era só um deles. Então, realmente é muito, como a gente estava também conversando ontem, né? A gente já viu de tudo, até Rufinol sendo prescrito, enfim, outras coisas no sentido. Mas realmente esses medicamentos controlados, né, principalmente eles na polifarmácia, e até mesmo um desafio quando a gente inicia o tratamento com a cannabis, porque o paciente está ali em uso de tantas medicações que quando a gente entra com a terapia canabinoide, uma das principais preocupações é se não vai haver interação medicamentosa e o paciente vai piorar. Então isso precisa ser feito com muita cautela, com um ajuste bem paulatino, com espaçamento de horário de dosagem, com toda uma estratégia para que não haja conflito, interação medicamentosa e o paciente acabe piorando do quadro. Então precisa ter esse manejo muito bem feito, muito bem acompanhado, né? Principalmente até mesmo com a quetiapina, que tem muita interação ali com várias medicações, inclusive com a cannabis, para que não piore o quadro do paciente por conta de interação, efeito colateral dessas medicações controladas. Então, é uma luta, na verdade, que eu me sinto atualmente nessa luta, né, de que as pessoas realmente reduzam a prescrição de medicamentos controlados para os pacientes idosos. Usem o mínimo possível, que tenham realmente aí parcimônia, né, que tenham a mão leve, como a gente diz aí na medicina. Não pese a mão nas medicações, porque isso vai prejudicar o paciente. Seja ele idoso ou, né, pacientes mais jovens também, claro. Quando a gente fala de pacientes jovens e até pacientes pediátricos,
Poxa, a gente está vendo pacientes pediátricos fazendo antipsicóticos, fazendo derivados de metanfetamina, fazendo Concerta, essas medicações, Ritalina. Risperidona é um antipsicótico, a Ritalina e o Concerta são derivados de metanfetamina, que as crianças estão recebendo essa prescrição. Né? Sem falar nos antidepressivos, que, né, a gente sabe que modificam a estrutura cerebral a longo prazo. Então, eu estou dando uma medicação para a criança que vai modificar o cérebro dela para o resto da vida. Caramba, é uma coisa que a gente precisa realmente, né, repensar se essa é uma estratégia boa para uma criança. Além do açúcar, né, que hoje em dia é considerado o álcool da criança, de tanta toxicidade que tem no cérebro. Depois a criança que, né, fica adulta, né, ela precisa ter alguma substância para substituir o açúcar, se ela para com açúcar, porque o cérebro fica ávido por alguma substância de prazer. Então, olha quantos problemas que tem, que a gente está dando para as crianças. Então não é só os idosos, não são só os idosos que a gente tem que se preocupar, mas, né, como a gente tem aqui muitos pacientes em acompanhamento e que a gente vê no dia a dia, né, o quanto essas medicações estão prejudicando muito os pacientes idosos, é esse apelo aqui que a gente faz de que realmente a gente tenha uma mão mais leve, que a gente busque outras estratégias antes de chegar nas medicações controladas. Né? Ninguém está dizendo que é proibido, que não vai ser utilizado, mas por que a gente não pode buscar uma estratégia mais natural antes da mais agressiva, da mais química? Por que a estratégia natural tem que ser a última, se nada der certo, se for o último caso, junto com todas as outras, aí pode pensar em fazer uma estratégia natural. Isso não faz o menor sentido, mas é assim que a gente aprende na faculdade. Inclusive, é uma curiosidade minha, nem está na pauta. Tem chegado muitas pessoas idosas usando o Zolpidem, porque hoje o Zolpidem está sendo até... Teve notícia agora que a Anvisa está começando a se preocupar, né? Graças a Deus, porque eu sei dos efeitos colaterais, da dependência. Você tem recebido muitos pacientes idosos que fazem uso de Zolpidem? Muitos pacientes idosos e pacientes jovens também, inclusive, né, com dependência extrema ao Zolpidem e já com uma tolerância, já tendo que tomar 3 comprimidos de 10 miligramas de Zolpidem. Pacientes jovens que começam a tomar o Zolpidem e tem muito fácil acesso. Agora está sendo modificado, o Zolpidem está virando receita azul também, porque ele precisa ter esse controle, né, assim como o Rivotril, assim como os benzodiazepínicos, o Frontal, o Lexotan. Ele precisa ter esse controle porque estava tendo um uso tão indiscriminado que tem diversas pessoas dependentes do uso do Zolpidem jovens. Idosos, então, né, realmente é uma coisa que a gente não tem... percebe que é tão prejudicial que não tem nem o que discutir sobre a presença ou não do Zolpidem. Chegou tomando Zolpidem e Rivotril, a gente precisa arrumar uma estratégia, seja ela qual for, para que a gente desmame essas medicações desses pacientes. É extremamente prejudicial, são medicamentos que trazem prejuízo cognitivo. Então eu tenho uma pessoa que está em tratamento para um quadro cognitivo, de declínio cognitivo, e eu prescrevo uma medicação que vai gerar declínio cognitivo, prejuízo da memória. Não faz o menor sentido. Não faz o menor então sentido. A gente precisa realmente também, né, falar sobre esses medicamentos benzodiazepínicos e contra essas medicações. Elas também não deveriam estar sendo prescritas para pacientes idosos. Quando você vai buscar informação, né, lá na bula, nos documentos médicos, a primeira frase que aparece, eu fiz um post no blog recentemente sobre a polifarmácia, eu botei alguns prints lá para as pessoas verem, e a primeira linha que aparece é: a quetiapina não deveria estar sendo prescrita para quadros de agitação em idosos com demência, pois aumentou a mortalidade nesses pacientes. É a primeira linha que está escrito. Mas a gente segue diariamente recebendo pacientes em uso desses medicamentos. Então, é realmente algo que a gente precisa lutar contra. A cannabis vem sendo uma ferramenta muito interessante nesse sentido, porque ela permite que a gente estabilize aquele quadro e tire esses medicamentos, e desmame essas medicações que trazem tanto prejuízo para os pacientes. Então, finalmente a Anvisa está se preocupando com o que realmente faz mal, porque o que a gente sabe é que ela está preocupada com os efeitos colaterais da cannabis, está querendo controlar. Fala um pouquinho sobre isso. O que você acha desse controle, dessa injustiça com a plantinha que é tão inofensiva e é a vilã da Anvisa?
Isso faz parte, na verdade, de todo esse histórico, né, do preconceito, que ainda está em andamento, na verdade, né, que é do preconceito com a cannabis e que a gente, apesar de a gente separar, vamos dizer assim, né, a cannabis para uso, para fins medicinais, a cannabis de uso adulto, né, que seria o termo correto para uso recreativo, né, adulto não tem recreio, adulto é adulto, toma as escolhas por própria, né, consciência, por decisão própria. Então, a cannabis para fins medicinais e a cannabis de uso adulto, elas vêm da mesma planta. É uma planta que se chama cannabis sativa. Então, a gente separa dessa forma justamente para que a gente possa ter aqui um acesso, né, mais facilitado para os pacientes que precisam de um tratamento. Então, a gente está vendo realmente aí muita preocupação com relação a cannabis, né? Falando, não, mas é muito preocupante, tem tal e tal possível efeito colateral, pode ter efeito entorpecente. Se você tomar uma dose de 5 vezes maior de algum tipo de medicamento que você pode comprar na farmácia facilmente, por exemplo, paracetamol, que é facilmente vendido na farmácia. Se você tomar uma dose 5 vezes maior, você pode ter uma insuficiência hepática e morrer. E essa medicação livremente comercializada na farmácia. Se você toma, por exemplo, um relaxante muscular, por exemplo, um Miozan, experimenta tomar 2 comprimidos de Miozan para ver se você não fica paralisada. Seu corpo não se move, você fica em um encarceramento dentro do seu corpo. E nada disso tem regulamentação, nada disso precisa de prescrição, você pode simplesmente entrar na farmácia e comprar. Então, muito se fala, né, sobre os possíveis efeitos colaterais da cannabis. Claro, existem possíveis efeitos colaterais, desde efeitos mais leves, como, por exemplo, sonolência, né, boca seca, o paciente ter um aumento do apetite, e aí que muitas vezes a gente pode chamar esses efeitos colaterais até de efeitos secundários, porque nem sempre eles são prejudiciais. Se, por exemplo, eu tenho um paciente hipertenso, eu faço a cannabis e como efeito colateral ele tem uma redução da pressão arterial, ele pode parar de tomar os antihipertensivos, ele tem um controle melhor da sua pressão arterial. Então, não é um efeito colateral, e sim um efeito secundário. E existem aí as preocupações com relação aos efeitos entorpecentes. Talvez essa seja a principal questão aí quando se fala de efeito colateral da cannabis, que é a alteração da percepção, que é o efeito psicoativo que as pessoas conhecem, mas que psicoativo, todas as substâncias são da cannabis, elas vão atuar no sistema nervoso central, então elas são psicoativas. Agora, efeito entorpecente, existe uma substância da cannabis que traz, que é o THC, e que tem diversos outros efeitos benéficos, diversos outros efeitos terapêuticos, mas que o pessoal só fala do efeito entorpecente. E que só acontece, claro, existem pacientes mais sensíveis que a gente precisa identificar se eles estão em mais risco de ter qualquer efeito entorpecente, porque não é o objetivo, na maioria das vezes, num tratamento medicinal. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma neoplasia avançada, em cuidados paliativos, pode ser que eu até almeje ele ter um efeito entorpecente do THC para ele ficar mais relaxado, ele não ter tanto sofrimento naquele momento da vida dele. Mas não é o que a gente faz na grande maioria das vezes. O que a gente faz na grande maioria das vezes é fazer a cannabis para atuar nos sintomas, atuar na doença, sem ter esses efeitos entorpecentes. Mas esse é, vamos dizer, a maior preocupação que se tem com relação ao uso da cannabis, ao efeito colateral. Um efeito que vai ser um efeito colateral de deixar o paciente mais feliz, né, poder deixar ele um pouco, dependendo do quadro, um pouco confuso com o que está acontecendo, mas que se ele se alimenta, come um pedaço de um bolo, come um pedaço de um sanduíche e deita por 1 hora, está resolvido. Ele nunca vai apresentar um óbito por conta daquilo ali, ele não vai apresentar, vamos dizer, uma crise convulsiva, uma necessidade de internação por ele ter tomado uma dose extra de cannabis. Isso não existe, não tem na história do uso da cannabis nem óbito por conta do uso da cannabis. Não existe. Zero. E essa medicação é tão preocupante. E por que o álcool não é tão preocupante, que está aí sendo vendido facilmente? Por que você entra numa farmácia e vende sorvete dentro da farmácia? Que já está sendo rotulado, já tem que vir no sorvete. Esse produto é extremamente maléfico para a sua saúde, pode causar tal câncer, diversos problemas para a sua saúde. E vende na farmácia. Enquanto uma medicação que é derivada de uma planta, que está tendo todo o cuidado para ser feita, que está se diminuindo o máximo o potencial, a possibilidade de ter um efeito entorpecente, fazendo medicamentos ricos em canabidiol, né, com quantidade de THC mais específica para determinados grupos,
não, essa medicação é extremamente perigosa, temos que ficar preocupados com os efeitos colaterais. Sim, a gente tem que cuidar para que não ocorra efeitos colaterais ou o mínimo possível, mas o principal desafio é na interação medicamentosa. Esse que é o desafio, que é quando o paciente vem tomando quetiapina e seus colegas, e a gente vai introduzir a cannabis medicinal e tem que ter esse manejo de dosagem para que não corte um efeito do outro ou não aumente o efeito um do outro. Isso sim a gente tem que ter mais cautela. Mas os efeitos colaterais, eles na grande maioria das vezes são autolimitados, não são efeitos colaterais graves, e que se a gente perceber que está acontecendo alguma coisa que possa estar prejudicando um paciente, por exemplo, um extrato mais concentrado em THC, que o paciente tenha tomado uma dose e tenha tido algum tipo de tontura ou uma sonolência diurna, a gente vai ajustar essa dosagem para uma dosagem que a gente tenha o efeito terapêutico e não tenha esse efeito colateral. Então, é uma coisa que, né, todo mundo fala, mas e o efeito colateral e o efeito entorpecente? Se você toma um Mionzan, se você toma um Ixizine que está na farmácia, você vai viajar na maionese. E está lá facilmente acessível para quem quiser comprar. É, verdade. Doutor Luiz, responde uma pergunta de um seguidor ouvinte sobre efeito colateral da cannabis a longo prazo. Perfeito. Muito boa pergunta. O que a gente sabe hoje, inclusive a Organização Mundial da Saúde já emitiu uma notificação sobre isso, é que o canabidiol ele não gera dependência, ele não gera tolerância. Então isso já deixa a gente muito mais tranquilo com relação a isso. A cannabis, na verdade, ela não é algo recente. A gente sabe que existem registros aí na história, pelo menos aí há 10 mil anos, né, de uso daí da cannabis. A gente pode falar em uso terapêutico, escrito mesmo em livros ali na China, né, mais de 2.500 anos antes de Cristo, então pelo menos aí quase 5 mil anos. E a gente sabe que ela é uma medicação, uma planta muito segura, né? Então, diversas pessoas que fazem até uso adulto, né, uso recreativo, por vários anos, que não tiveram nenhum problema de saúde, né? Se criou uma invenção ali em algum momento de que, claro, para todo esse preconceito, toda a questão ali de interromper ali a cannabis lá pela década de 1920, 1930. Então criou-se uma história de que essa planta, a cannabis, ela queimava neurônios. Então, se você utilizasse, principalmente ela por longo prazo, ela ia queimar os seus neurônios e você ia ficar, né, com um processo demencial ou qualquer coisa nesse sentido. E isso já se provou, obviamente, que é uma mentira, né? A cannabis, na verdade, nos estudos que estão sendo feitos, mostra que ela faz neurogênese, que ela auxilia, na verdade, na criação de novas conexões neuronais, que ela auxilia na neuroinflamação, na redução do estresse oxidativo neuronal. Então, a gente não tem essa preocupação de que a longo prazo ela vai trazer algum prejuízo. Na verdade, que ela vai auxiliar a longo prazo, que ela vai manter mais controlada a inflamação, que ela vai manter mais em homeostase o nosso organismo. Então é isso que a gente espera. Claro que se eu tiver a possibilidade de que o paciente não utilize nenhuma medicação e cuide da sua saúde de forma otimizada, com os pilares da medicina do estilo de vida, da saúde integral, perfeito. Mas se ele precisar do uso da cannabis a longo prazo, a gente não tem nenhuma preocupação com relação a algum prejuízo a longo prazo. Não tem nenhum prejuízo nesse sentido descrito, nenhum efeito prejudicial a longo prazo. E essa questão do matar neurônios, né, que foi muito descrito, isso daí é uma invenção que já caiu por terra há muito tempo. E, na verdade, a cannabis ela protege os neurônios ao invés de matá-los, como se falava até então. Então, a gente não tem, a princípio, nenhuma preocupação nesse sentido. Já tem pacientes fazendo uso da cannabis tanto para uso adulto, tanto para uso medicinal a longo prazo e sem nenhum prejuízo digno de nota que a gente possa aqui trazer uma preocupação que a gente tem com relação a isso. Não é esse o caso, tá bem? Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente fala muito aqui em mudança de hábitos. Você acabou de falar que o ideal é que ninguém precise usar nada se tiver uma alimentação saudável, fizer exercício físico, exercícios cognitivos. Mas a cannabis atua como suplemento, prevenção? Se a gente pode pensar na cannabis como uma prevenção para demências, suplementos para outras patologias? Pronto, tem alguns estudos que estão saindo sim nesse sentido. Na verdade, nos Estados Unidos, a cannabis ela já é considerada, na verdade, o extrato, a gente diferencia, né, as medicações, os extratos, em extratos full spectrum, broad spectrum e extratos isolados.
A diferença é principalmente ali a presença ou não do THC, a concentração ali que existe de THC nesses elementos. Então, extratos que contenham até 0,3% de THC, nos Estados Unidos, eles são considerados como suplementos. Então, você vai estar lá num supermercado, numa farmácia, e vai estar lá na prateleira suplementos de cannabis com CBD rico em tal concentração, menos de 0,3% de THC. Então, é um suplemento. Aqui ainda não é visto dessa forma, ainda é uma medicação que precisa ter todo o controle da Anvisa e tudo mais. Porém, nos Estados Unidos já é considerado um suplemento, ao invés de uma medicação propriamente dita. Então, a gente sabe que sim, com relação principalmente à inflamação, a cannabis, né, a terapia canabinoide, ela ajuda muito nesse controle da inflamação crônica e que atualmente na nossa sociedade é muito difícil você achar que alguém que não está ali inflamado. Se está comendo, né, a alimentação, a dieta ocidental, está inflamado. Se está, né, sem fazer atividade física e a maioria do tempo, né, vendo televisão, está inflamado. Se está se estressando frequentemente, está inflamado. Então, a gente fala em prevenção, mas é quase que, né, uma prevenção talvez de problemas mais graves, porque é difícil dizer alguém que esteja 100% ígido atualmente, que não tem um estresse, que não tem uma ansiedade, que não tem uma alimentação inadequada. Então a cannabis sim vai entrar nesse contexto. Se eu não tenho nada e quiser tomar um CBD para de repente ajudar na minha longevidade. Na minha opinião, não acredito que tenham estudos tão prolongados nesse sentido, mas que sim, se você está usando uma substância natural, um suplemento que vai ajudar a reduzir a sua inflamação, ela vai atuar em um sistema que é o sistema endocannabinoide. Dentro do nosso corpo, né, como aí a grande maioria das pessoas já tem esse conhecimento, talvez, né, não muitos que estejam assistindo possam estar ganhando agora esse conhecimento, mas dentro do nosso corpo nós temos um sistema endocannabinoide com moléculas extremamente semelhantes às moléculas da planta, atuando em receptores que estão dispersos por todo o nosso organismo. E a característica mais interessante desse sistema é que ele é um sistema de regulação, um sistema de homeostase, que é o que a gente chama de equilíbrio. Ele não é um sistema que ele vai abaixar alguma coisa ou que ele vai aumentar muito o nível de alguma coisa. Ele vai regular aquilo que estiver prejudicial. Então, se o neurônio, por exemplo, está hiperexcitado, ele vai ajudar a diminuir essa hiperexcitabilidade. Se o neurônio está pouco excitado, ele vai ajudar a melhorar essa excitabilidade. Então, ele é um sistema de regulação. Nós temos dentro de nós um sistema endocannabinoide, por isso que quando a gente faz esse uso dessa substância externa, ela se liga nesses receptores que nós já temos para causar o seu efeito. Tem algumas substâncias que já são, alguns receptores e substâncias que já são bem conhecidas, né, moléculas do nosso organismo, receptor CB1, CB2, a anandamida, que é um dos, aí o primeiro, na verdade, neurotransmissor ali do sistema endocannabinoide que foi descrito. Temos o 2-AG e a gente sabe que esses componentes, eles então estão ali atuando em equilíbrio com outros sistemas do nosso organismo, justamente para sempre tentar regular, trazer de volta ali para o equilíbrio, para a homeostase, o que estiver fora dele. Mas nem sempre esse sistema ele consegue funcionar direito, ele está ali prejudicado pelo estresse, pela inflamação, pela alimentação, pelos medicamentos aí de uso crônico. Então, que a gente precisa auxiliar esse sistema com a terapia canabinoide. Claro que o extrato, né, as medicações, o canabidiol, as moléculas, elas vão atuar também em outros sistemas, em outros receptores que estão conectados ao sistema endocannabinoide. Mas nós temos dentro do nosso corpo esse sistema e que é assim que a gente atua com a terapia canabinoide, nesse sistema endocannabinoide que já está presente no nosso organismo. Então, nos Estados Unidos isso já é visto como um suplemento, realmente se você precisa de doses maiores de THC, isso é mais controlado e realmente precisa ser mesmo, porque tem pessoas que vão ser mais sensíveis, existem pessoas que a gente precisa se preocupar um pouco mais em fazer dosagens de THC, mas cada vez mais a gente vem vendo que também essas pessoas podem se beneficiar do THC, talvez não usando um THC em doses recreativas ou em uso adulto, que são doses ali de 100 a 150 miligramas, que podem gatilhar realmente ali algum sintoma, alguma alteração de percepção que não vai ser interessante para aquela pessoa, mas se eu faço uso de 10, 15 miligramas de THC,
isso vai ser muito benéfico. O THC ele tem uma curva em U invertido, em que a gente vai ajustando a dosagem, a gente chega numa dosagem ideal, e que se a gente ultrapassa a dosagem ideal para aquele paciente, pode ser que os efeitos colaterais sejam piores do que o efeito benéfico que está sendo oferecido. Então, a gente trabalha nesse manejo de dosagem para que, né, o paciente esteja sempre ali na curva ascendente ou no limite que a gente quer ali, no topinho, para não ter possíveis efeitos colaterais que, como a gente já falou aqui também, não são o fim do mundo e que a gente vai simplesmente retornar uma dosagem que ele esteja ali na dose máxima dessa medicação. Então, medicamentos com THC são mais controlados, teoricamente, mas o canabidiol nos Estados Unidos, com menos de 0,3% de THC, é visto como um nutracêutico, como um suplemento, e entra ali no arsenal, né, na estratégia terapêutica de diversas condições de saúde e até prevenindo, na verdade, ajudando na saúde integral das pessoas e prevenindo outros problemas mais sérios aí com o passar dos anos. Então, a cannabis vem sendo utilizada também nesse sentido, a gente também busca fazer isso para promover saúde para o paciente, né, e impedir realmente outras doenças mais graves aí no futuro. Doutor Luiz, você é médico, mora em Pipa. Como é que você acompanha os seus pacientes no Brasil inteiro? Porque eu estou no Rio de Janeiro, eu sei, mas conta aí para as pessoas saberem como que você pode fazer, como que isso está funcionando. Eu acho que funciona muito bem, mas eu quero ouvir de você e você explicar para as pessoas como é que você atua nesse acompanhamento, porque precisa de um acompanhamento, né? Nas dosagens, né? Conta aí. Perfeito, Cláudio. Bom, sim, esse acompanhamento, ele é, não diria nem muito importante, diria fundamental, né? Porque o paciente, a gente não vai acertar de primeira, muitas vezes, a dosagem, é uma dosagem personalizada. Não é que nem a medicina convencional, que vai ser um comprimido que vai servir para todo mundo. A gente faz uma personalização de dosagem. Cada um tem a sua, Dona Francisquinha tem a sua dosagem, você tem a sua dosagem, cada paciente a gente alcança. Claro que a gente sabe que existe ali uma média e a gente já tem, né, o conhecimento para entender quem vai responder melhor a cada dose, mas o acompanhamento terapêutico é fundamental. A telemedicina auxiliou muito nesse processo. Quando veio a pandemia, né, que a telemedicina ela foi mais, vamos dizer, regulamentada, conhecida e aplicada. Então a gente também, claro, começou nesse processo da telemedicina e desde então a gente vem acompanhando, temos pacientes, na verdade, de todos os estados do Brasil e fora do Brasil também que acompanhamos, pacientes dos Estados Unidos, mas falando basicamente dos pacientes do Brasil, a gente tem paciente em todos os estados do Brasil e que, como eu falei anteriormente, não teriam acesso a esse tratamento se não fosse pela telemedicina. Se é difícil ter acesso a esse tratamento ainda nas grandes capitais, nos grandes centros, imagina em cidades do interior, né, que não tem aí profissionais que poderiam fazer esse tratamento. Então, a telemedicina possibilitou esse acesso a todas as pessoas que buscam ter um cuidado de saúde mais assertivo e mais natural. E é muito interessante que a gente consegue estar mais próximo do paciente. Então a gente tem o nosso, por exemplo, a gente tem aqui o nosso canal de suporte ao paciente que funciona diariamente para tirar dúvidas, está sempre presente ali para o paciente, para qualquer necessidade, né, com relação ao tratamento, qualquer dúvida que ele venha a ter. E, claro, a gente faz sempre os encontros regulares. O paciente está dentro de casa, muitos pacientes têm dificuldade de mobilidade, já era um paciente que, na verdade, era o familiar que ia muitas vezes até uma consulta, somente ele para encontrar com o médico, para pegar uma receita para voltar para casa, porque o paciente também já não ia, o médico também já não via o paciente. Então, assim, a gente consegue avaliar o paciente. Claro, muitas vezes, né, eu não consigo fazer um exame físico, né, fazer ali, pegar o estetoscópio, colocar no paciente, avaliar, e muitas vezes, se a gente já tiver essa necessidade, o paciente vai ser orientado a fazer também um acompanhamento presencial que possa ver essa parte mais física, vamos dizer assim, dele. Porém, a telemedicina dá acesso a esse tratamento de uma forma muito mais facilitada e de uma forma que a gente possa acompanhar muito melhor o paciente. Então, eu tenho ali grupos de WhatsApp em que a gente faz todas as orientações, passa, né, informativos, temos uma rede de apoio ao paciente e o suporte
para o paciente que está em tratamento. Tudo isso é feito pelas ferramentas da telemedicina, na verdade da telesaúde, né, que é o que a gente conhece. A telemedicina, a telesaúde é algo muito antigo, né, já é algo que antes se fazia aí reuniões, por exemplo, de hospitais dos Estados Unidos com o Hospital do Brasil, guiando certas cirurgias, vamos dizer assim, ou ajudando em casos clínicos desafiadores, hospitais privados do Brasil auxiliando, né, hospitais públicos ali que precisassem de um apoio um pouco melhor para tratamento de alguma patologia, alguma cirurgia. Então, é algo que já acontece há muito tempo. Nesse momento, se ampliou esse acesso através das consultas, né, particulares da telemedicina e, felizmente, a gente tem conseguido realmente trazer aí o acesso a esse tratamento, tanto da cannabis medicinal quanto da terapia integrativa, através da telemedicina, acessando pessoas que estão aí mais, né, vamos dizer assim, isoladas talvez dessa possibilidade desse tratamento e que agora não estão mais, que estão tão próximas e tão acessíveis quanto pessoas que estão nos grandes centros podendo fazer esse tratamento. Então é muito interessante, né? Eu brinco que às vezes eu saio ali, né, de uma consulta de alguém que está no Rio Grande do Sul, atendo alguém que é do Ceará, que muda totalmente o sotaque, a gente aprende todas as, né, as gírias ali, os sotaques de todos os lugares e nos adaptamos ali para poder falar a língua, vamos dizer, de cada parte do Brasil, que a gente sabe que difere, mas que permitiu que a gente então pudesse dar acesso para essas pessoas, né, que não teriam se não fosse pela telemedicina. Então, é muito interessante, a gente está muito mais próximo do paciente nesse sentido e ele está muito mais confortável, né? Não precisando ali se locomover, às vezes um paciente tendo que ir para uma cadeira de rodas ou chamar um táxi especial, ou às vezes ir para um lugar extremamente distante para chegar lá, esperar às vezes horas num consultório, um paciente que a gente sabe com demência pode ser um desafio, né? Ficar ali sentado no consultório médico esperando uma consulta que pode atrasar, que pode demorar ali 2 horas, toda essa problemática que, claro, tem também as suas vantagens, vamos dizer assim, o atendimento presencial tem a sua importância, mas que a telemedicina consegue muito bem suprir várias dessas necessidades que o paciente tem e fazer um tratamento tão, ou até às vezes, né, mais assertivo, que a gente sabe que muitas vezes a gente vai, né, nos colegas aí, principalmente no atendimento de plano e tudo mais, que é o atendimento expresso ali para aquele valor, né, que o profissional recebe pelo plano e que não vai ajudar realmente em nada aquele paciente que está fazendo aquele tratamento. Então a telemedicina ela veio realmente para ficar. Ela é uma estratégia de tratamento, uma estratégia de acompanhamento muito interessante e que muitas vezes é feito de forma híbrida também. O paciente faz atendimento presencial, depois faz acompanhamento online, né? Não tem essa necessidade dele ficar sempre no acompanhamento presencial ou sempre na telemedicina. As duas estratégias podem ser utilizadas, mas certamente ela é validada, ela é uma estratégia muito interessante que veio para ficar e para ajudar a dar acesso a esse tratamento, e é justamente isso que a gente faz desde lá de 2020, quando a gente mudou, né, totalmente para o formato aí, por telemedicina, e depois que a gente começou a acompanhar todos os estados do Brasil, pacientes de todos os estados, a gente realmente manteve esse foco aí de ficar com esses atendimentos por telemedicina, com todo esse acompanhamento de saúde integral, e que felizmente vem dando muito certo, né? Então a gente vem seguindo nesse mesmo caminho. Muito bom. Inclusive até para acompanhar, né? Caso tenha algum problema, fica muito mais fácil, né? Você ter acesso, mandar uma mensagem, pedir para fazer um atendimento de emergência, né? Muito Sim. mais fácil do que você ligar para o consultório, esperar 15, 20 dias, porque é assim, não é só plano, não. No plano de saúde, você leva 2 meses para uma consulta, Exato. Mas no particular também, para ter uma consulta presencial, você não consegue na mesma semana, nem 2 semanas. É muito mais tempo. Sim. E Sim. online é muito mais rápido. Sim, e a gente tenta fazer isso da forma mais otimizada possível realmente para os pacientes, para que eles tenham acesso ali, né, no momento mais oportuno, de que não tenham que ficar esperando para ter acesso ao tratamento, para ter acesso à consulta, né, ou às consultas, aos programas de tratamento. Então, realmente é muito interessante, eu estou muito satisfeito. Claro que, enquanto médico também, a minha intenção também fazer atendimentos presenciais, poder, né, tá englobando todas essas possibilidades aí de acompanhamento aí dos pacientes, mas a telemedicina também é uma dessas ferramentas e ela vai continuar sendo utilizada, e ela é uma ferramenta muito interessante que a gente está vendo que engloba aí, pode ser uma ferramenta aí para englobar
aí diversos tratamentos e acompanhamentos de pacientes com diversas patologias, até mesmo quadros de urgência. Né? O próprio plano de saúde disponibiliza muitas vezes teleconsultas para atendimentos de urgência. Tem médicos de plantão para os atendimentos, para telemedicina. Claro que se for um quadro que precisa de uma avaliação presencial, de uma estrutura, vamos dizer, hospitalar, o paciente precisa ser encaminhado, orientado da forma adequada para que ele compareça numa unidade hospitalar ou uma unidade de pronto atendimento. Mas se não, é muito vantajoso para que ele faça esse acompanhamento no conforto do seu lar, tenha todas as orientações e tenha fácil acesso à equipe que o está acompanhando. Esse é justamente o nosso objetivo, por isso que a gente tem uma equipe de suporte ao paciente, justamente dando essa presença, né, essa tranquilidade de que ele tem alguém ali para contar, né, nesse momento que ele estiver precisando, tiver alguma dúvida, tiver alguma intercorrência, nem que seja para orientá-lo que vá à uma unidade de pronto atendimento, mas que a gente consiga realmente estar ali presente a maior parte do tempo. E a telemedicina são as ferramentas da telemedicina, da telesaúde que permitem que isso aconteça. Ok. Fala um pouquinho da Francisquinha agora, tá? Todo mundo quer saber quem é o médico da Francisquinha, para quem não sabe ainda, Dr. Luiz Felipe Abdala, eu sempre marco ele lá. E as pessoas querem o que a Francisquinha tem, né? Os cuidados, enfim. E muita gente me pergunta, nossa, mas a Francisquinha mudou de óleo, meu Deus. Eu tento explicar que você procura adequar o tratamento, né? Porque a doença da minha mãe é Alzheimer, é degenerativa e vai evoluir, não tem jeito, ela faz o melhor tratamento, mas evolui, a gente espera isso, a gente sabe que vai, e você está sempre acompanhando uma dosagem, um tipo de óleo, é comum isso acontecer, né? Sim, muito comum, muito comum. Na verdade, Cláudia, a terapia canabinoide entra como a cereja do bolo da Francisquinha. Todo o cuidado que você já fazia anteriormente com ela, todo o estímulo, toda essa busca por um cuidado adequado em domicílio, que é o que, né, quando muitos pacientes que chegam para mim querendo um tratamento da Francisquinha, antes de falar sobre o tratamento com a cannabis, eu vou falar sobre o que você ensina, sobre o que você orienta dos tratamentos em casa, porque se aquilo ali não for aplicado, não vai ter óleo, não vai ter medicação nenhuma que vai resolver o problema. Então, esse cuidado, então, faz parte do tratamento, parte é nossa, vamos dizer, que é a minha responsabilidade de fazer um tratamento adequado, com as dosagens, com o extrato certo, com a orientação adequada, com o acompanhamento adequado, e parte é do paciente compreender sobre a doença, compreender sobre os cuidados que precisam ser feitos, quais são os desafios, quais são as intercorrências que ele vai apresentar, que ele vai aprender tudo isso lá, né, no seu canal, com você, no seu curso, no seu método. Então, essa é certamente aí a principal estratégia terapêutica da Francisquinha. Claro, a cannabis é muito importante, ajuda a estabilizar melhor o quadro, ajuda a retardar o avançar da doença, diminui a inflamação neurológica, ajuda em sintomas, ajuda a não ter que tomar medicamentos controlados que trariam mais prejuízos. Então, é muito importante para ela e certamente é um complemento de tudo que é feito, tudo que é realizado no tratamento dela, que já era realizado antes da gente se conhecer e que muito eu aprendi também com você para poder orientar a partir dali. Na verdade, sempre, né, direciono para o seu canal. Já sei também muitas coisas, né, que eu posso orientar e ajudar ali o paciente na consulta. Também temos o nosso terapeuta ocupacional, que também ajuda muito nessa, né, no entendimento da dinâmica ali familiar, dos cuidados que precisam ser feitos ali em casa. E a cannabis entra em todo esse contexto, né, sendo aí a cereja do bolo, sendo, né, ajudando realmente no que já está ali muito bem organizado e trazendo melhora clínica para o paciente, trazendo retardo da evolução da doença e impedindo que ele tome aí outras medicações controladas que iriam acabar por prejudicar ainda mais o quadro dela. Então eu vejo como esse principal benefício aí o uso da cannabis para a dona Francisca e para vários outros, né, pacientes que a gente acompanha com esse mesmo quadro ou parecido. Então, a Francisquinha tem Alzheimer, né? Mas temos outras doenças neurodegenerativas, demências, né? Tem algum tipo de demência que a cannabis não seria indicado? Na verdade, não. Ela é indicada para quaisquer pacientes que tenham sintomas clínicos que possam ser ajudados pela cannabis, primeiro. Pode ser que no Alzheimer, por ela ser uma demência, uma síndrome demencial, principalmente inflamatória,
a cannabis tem um pouco mais de ação do que em alguns outros subtipos. Não que os outros também não tenham características inflamatórias, mas, por exemplo, a demência vascular tem principal componente vascular. Claro que a gente sabe que também há o componente inflamatório, mas o paciente também vai ter agitação, ele também vai ter ansiedade, ele também vai ter insônia, e a cannabis vai poder atuar em todos esses sintomas. Talvez ela não esteja ajudando tanto quanto no Alzheimer da parte inflamatória, porque no Alzheimer esse é o principal componente. E a cannabis vai atuar muito mais, de forma muito mais intencional nesse sintoma, nessa alteração, na verdade, que é a inflamação neuronal, do que talvez na demência vascular. Mas o paciente também vai ter agitação, também vai ter ansiedade, também vai ter inquietação, perambulação, insônia, nessas doenças. Também alterações motoras, dores crônicas e etc., que a cannabis também vai poder atuar. Então, não importa qual o diagnóstico, né, síndrome demencial, de doença neurodegenerativa em que o paciente chegue, a cannabis tem o potencial de auxiliar, sim, em todas essas patologias neurológicas, psiquiátricas e inflamatórias. A cannabis tem o potencial de atuar em todas elas. E aí a gente entra aí mais com a parte oncológica, doenças autoimunes, saúde da mulher, que também tem muitos benefícios que a cannabis pode trazer. Então, antes, mais uma vez, da gente pensar em trazer um monte de medicação controlada para esses quadros, por que a gente não tenta antes a estratégia mais natural? Né? Isso que eu ia falar. Com a cannabis. Por que não a primeira alternativa? Exato. Né? Porque muita gente chega e fala assim, em que momento eu posso entrar com a cannabis? No primeiro momento. Exato. No primeiro momento. Eu não tenho demência, mas eu uso cannabis porque eu tenho dor crônica, ansiedade e insônia. E essas medicações tradicionais que são para as demências, que existem há mais de, não sei se eu vou dizer 20, 30, né? Pelo menos mais de 20. Pelo menos mais de 20, eu não sei quando, né? Mas Alois Alzheimer, né? Acho que o quê? 20, 30, 40, não sei. Sim. Mas, enfim, são as únicas que a gente conhece efetivamente que são prescritas para Alzheimer. Não estou falando dessas outras drogas, né? Porque droga, não estou falando dessas outras que são para outras patologias e usam para Alzheimer, né? Não disso, eu estou falando específicas. Elas atuam no comportamento, cannabis atua no comportamento. No humor, cannabis atua no humor. No sono, cannabis atua. No apetite, então, gente, primeira opção, cannabis. Exato, é o que a gente vem mesmo fazendo. E, mais uma vez, a terapia canabinoide é muito interessante e ela é mais interessante ainda quando a gente traz, né, esses outros tratamentos de saúde integral. Então, se eu tenho um paciente com uma doença neurodegenerativa, né, que eu prescreva cannabis medicinal, é claro que eu não vou ficar limitado, né, no uso só da cannabis, fazendo o ajuste, ela já vai trazer muitos benefícios, mas eu vou querer atuar em outras frentes. Vou querer trazer outros suplementos, vou querer que ele faça outros tratamentos. Vitamina D para a mamãe. Claro, isso tudo é muito importante para o paciente. Não adianta a gente querer, né, ter ali, mais uma vez, um tratamento milagroso, uma pílula milagrosa, o paciente não fazer nada para mudar naquela realidade, não trabalhar em nada mais na saúde dele e querer fazer essa solução milagrosa ali de tomar a medicação. Não funciona assim para a dona Francisquinha, não funciona assim para você e nem para ninguém. Então, é importante que a gente traga esse tratamento com a cannabis, que seja feito de uma forma adequada, com quem conhece, com quem sabe fazer os ajustes, para que a gente realmente evite aí que todas essas medicações, essa polifarmácia, né, esse combo de medicamentos aí para cada sintoma que o paciente apresenta, ele recebe uma nova medicação e com o efeito colateral daquela medicação, ele recebe outra medicação. Aí dá outra para outra né? e... Muitas vezes eu vejo, chega o paciente com diagnóstico de Parkinson e Alzheimer. Isso é bem curioso, né? Demência mista. Mas aí chega o paciente com Parkinson e Alzheimer. Eu já coço minha cabeça, falo, será? Parkinson e Alzheimer, deixa eu ver aqui as medicações. Aí não tem outra. Tem sempre ali um antipsicótico na história, trazendo o efeito de parkinsonismo. Quando a gente tira, curou o Parkinson milagrosamente. Não tem Parkinson. Então, é muito complicado essa história realmente aí dos medicamentos. A gente vê que, né, os pacientes aí muitas vezes chegam, tem o diagnóstico de Alzheimer, começa a tomar quetiapina, recebe o diagnóstico de Parkinson e recebe o tratamento com Prolopa. A gente tira a quetiapina, ele não tem mais Parkinson, a gente tira o Prolopa e não muda nada, ele fica sem quetiapina e sem Prolopa.
Então, é uma coisa que é bem curiosa, que acontece, né? É raro, mas acontece muito. Sim. Que realmente essas medicações acabam, né, uma sobrepondo a outra, né, uma para cada sintoma, traz efeito colateral, prescreve medicação para o efeito colateral e assim vira uma bola de neve. Então, isso tudo precisa ser organizado, não é do dia para a noite, não é num passe de mágica, não foi com a dona Francisquinha, não foi com você, não é com nenhum paciente. Alguns são mais fáceis, vamos dizer assim, não estão tomando tantas medicações, não estão tão dependentes, mas na grande maioria das vezes a gente precisa fazer um caminho para chegar lá. Né? E a gente, na grande maioria das vezes, consegue chegar, né, fazer esse caminho e chegar nesse ponto. E a cannabis é realmente uma grande aliada para a gente promover saúde nesse sentido para os pacientes que estão tanto precisando. E mais uma vez, o ideal é que a gente não espere os problemas acontecerem, que a gente comece a trabalhar, e a nova medicina, vamos dizer, está dizendo cada vez mais isso, de que a gente comece a trabalhar antes dos problemas mais graves acontecerem, que a gente tenha uma visão preventiva, que a gente consiga dar saúde para o nosso organismo, ao invés de ficar dando tratamento quando a doença já apareceu. É cada vez mais nesse sentido que a medicina está evoluindo, e a gente está trabalhando também para atuar assim. Muitas mulheres que vêm procurar o tratamento com a cannabis, que estão, por exemplo, né, ali na faixa dos seus 40 e poucos, dos seus 50 e poucos, que estão com irritabilidade, insônia, ansiedade, e aí vêm buscar o tratamento com a cannabis. Tudo bem, vamos ajudar, a cannabis vai trazer diversos benefícios para essa paciente. Mas por que ela está apresentando tudo isso? De onde está vindo isso? É uma patologia psiquiátrica prévia? É um estilo de vida inadequado? É um período de menopausa em que a gente precisa ver a parte hormonal, e aí a gente se preocupa, né, com essa questão hormonal que pode trazer prejuízos, pode trazer câncer. Cada paciente precisa ser individualizado, entender se tratamento hormonal é interessante, trazer fitoterápicos que auxiliem na parte hormonal também, e não são hormônios, nem sintéticos, nem bioidênticos. Então, trazer, sim, né, o tratamento para alívio de sintoma, para melhora clínica de qualidade de vida, mas entender por que o paciente está evoluindo com aquilo, porque senão eu vou estar sempre remediando doença. Eu não vou estar promovendo saúde e impedindo que a pessoa desenvolva a doença. E esse é o principal objetivo nosso atualmente. Ter um entendimento do que está gerando o problema para que eu possa atuar naquela raiz do problema e impedir que isso vire outro transtorno mais sério no futuro, como, por exemplo, doença neurodegenerativa, neoplasias e etc. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente está atuando atualmente. Muito bem. Doutor Luiz, conta pra gente, isso aí que me interessa também, sobre a resposta que você tem especificamente para a doença de Alzheimer. Né? É a maioria? São os pacientes que você cuida, a maioria Alzheimer, maioria pessoas idosas? Sim. Como a gente falou recentemente, né, a cannabis ela ainda não vem sendo a primeira opção. Né? Então as pessoas vêm esperando muito para ter, né, para conseguir acessar o tratamento com a cannabis, vem deixando isso para muito mais para frente, quando o quadro já está mais complicado e quando já não tem, vamos dizer, mais outra alternativa. Então, muitos pacientes já estão com quadros mais graves, né, com patologias mais sérias, como é a doença de Alzheimer, são os que estão mais buscando, né, ali a terapia canabinoide. E a gente tem recebido muito, né, pacientes também vindo, né, pela própria Francisquinha, buscando esse tratamento porque veem o quanto ela se beneficiou. E também diversos outros casos aí de sucesso, né, como o próprio Ivo, né, e outros pacientes, também tem a Paulinha, né? Enfim, vários pacientes que visivelmente se beneficiam tanto desse tratamento que realmente muitos pacientes com Alzheimer, principalmente, e outras, né, doenças neurodegenerativas estão buscando esse tratamento. Então, sim, o Alzheimer é certamente ali a principal patologia que a gente acompanha dentre os quadros, né, neurológicos, neuropsiquiátricos. E o que a gente principalmente vê de benefício nos pacientes quando a gente inicia a terapia canabinoide é certamente na parte comportamental e de humor. Né? Claramente, no momento que a gente inicia a terapia canabinoide, ali alcança uma dosagem, claro, interessante para aquele paciente, a gente tem uma melhora de comportamento, ou seja, do quadro de agitação, que é, né, um dos grandes desafios, né, do paciente com demência e dos familiares, né, o quadro de agitação, de inquietação. Muitas vezes os pacientes evoluem com agressividade, e aí realmente é até mais desafiador. Eu costumo dizer aqui que um quadro você deve pegar isso bastante aí enquanto gerontóloga, que é quando é uma esposa
que cuida de um marido, ou uma filha que cuida de um marido, mas acho que o mais desafiador é uma esposa, né? Porque pode ter quadros ali de agressividade, e aí, claro, um homem tem uma força física, né, muito maior do que a da mulher. Sim. E acaba sendo muito mais desafiador. Então, esse sintoma também da agressividade, né, da irritabilidade, sintomas de perambulação, toda essa parte comportamental, a gente tem uma excelente resposta com a terapia canabinoide, seja ela com extratos ricos em canabidiol, seja ela com extratos equilibrados ou ricos em THC. Então, certamente a parte comportamental, os sintomas de humor, né, as alterações de humor que se misturam um pouco com as alterações comportamentais, mas que têm talvez outras características, como sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, a própria insônia também fazendo parte aí desses sintomas comportamentais e de humor. Então, a gente tem bastante resposta, né, inicial, principalmente nesses sintomas. A atenção e a concentração também tendem a ter uma resposta, e com isso a própria parte cognitiva muitas vezes também tem. Sim. E aí vem aí o combo, né, que é o que a gente acaba fazendo, que é reduzindo e retirando outras medicações que estariam prejudicando ainda mais esses sintomas, prejudicando a atenção, a concentração, deixando o paciente possivelmente até mais agressivo ou mais ansioso, e aí que a gente tem claramente uma excelente resposta nesses sintomas. E aí o uso contínuo da medicação, a gente percebe que sim, muitas vezes a gente pode ter algum benefício cognitivo, mas a gente sabe que essa é uma doença progressiva, neurodegenerativa, e que atualmente a gente não tem ainda, né, uma estratégia de cura ou de reversão completa, mas que a gente percebe que o paciente que está em uso, ele tem uma progressão, na grande maioria das vezes, mais retardada dessa evolução cognitiva, desse prejuízo cognitivo, principalmente quando a gente traz as outras estratégias combinadas. Então, principais benefícios para o paciente em uso da terapia canabinoide, da cannabis para fins medicinais, paciente que tenha diagnóstico de Alzheimer. Claramente, a melhora comportamental e de humor, e é o que claramente beneficia mais a qualidade de vida, tanto do paciente quanto de quem está próximo a ele, do seu principal cuidador e dos seus familiares. E isso é muito interessante, até porque a única estratégia que se tinha, vamos dizer, medicamentosa para isso são o uso dos medicamentos sedativos ou antipsicóticos. Então, quando a gente vem com essa medicação que não traz Parkinson para as pessoas, né, que não aumenta a chance de queda, que não dá perda de memória, né, como, por exemplo, o Rivotril faz, o principal efeito colateral que está lá na bula do Rivotril, se você quiser tomar Rivotril, pegar agora para abrir, é prejuízo da memória. Então, a gente está trazendo uma medicação que vai atuar no quadro sem trazer esses efeitos colaterais e permitindo até que a gente tire essas medicações que estão trazendo esses efeitos colaterais. Então, é o ganha, 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 né? Só tem benefícios, não tem pouquíssimos efeitos colaterais, atua nos sintomas comportamentais, atua na fisiopatologia da doença, reduzindo a inflamação, e permite tirar as medicações controladas. Então, por que eu não vou escolher essa medicação para ser a minha primeira escolha? Você falou um pouco aí das medicações, vamos dizer, voltadas para o Alzheimer, né? A memantina, donepezila, Exelon, que é a rivastigmina, a galantamina, né? O Cogliv. Esses medicamentos, como ditos, né, voltados para a demência, hoje em dia já são classificados como medicamentos também sintomáticos. O que eles fazem é aumentar a quantidade de alguns neurotransmissores ou reduzir um pouco a toxicidade neuronal, que é o que a memantina faz. Mas os outros tentam melhorar um pouco o perfil da acetilcolina, que é um dos principais neurotransmissores que está reduzido na doença de Alzheimer. E esse efeito ele para durante um tempo, porque o cérebro ele se adapta, e não dá para a gente aumentar ad eterno a dosagem da medicação. Em determinado momento ela precisa parar de ser aumentada porque os riscos vão superar os benefícios. O próprio médico tira. A mamãe, antes de começar a usar cannabis, ela usava donepezila e memantina. O médico chegou a tirar a donepezila e manteve a memantina. E depois entrou a quetiapina, né? Que eu não gosto nem de falar esse nome, mas... Então a gente sabe que essas medicações, né, que aí estão nos guidelines, né, estão nas orientações ali que todo paciente com Alzheimer que é diagnosticado tem que fazer. São medicações também sintomáticas.
também são medicações que não estão atuando na fisiopatologia da doença. Elas não estão corrigindo o processo degenerativo, a toxicidade do neurônio, né, o estresse oxidativo. Não, elas estão ajudando a aumentar um neurotransmissor para ver se assim compensa esse déficit, né, que os neurônios estão ali de funcionamento, jogando mais acetilcolina, mas chega um momento que os receptores estão saturados, precisa aumentar a dosagem, satura de novo os receptores e não tem para onde caminhar. Isso se antes disso não tiver que parar por conta dos efeitos colaterais que a grande maioria acaba apresentando e tem que suspender a medicação por conta desses efeitos, como por exemplo perda de peso, né, absurda com o uso do Exelon, problemas gastrointestinais seríssimos com o uso, por exemplo, da donepezila e do Cogliv. Então, essas medicações que teoricamente, né, estão aí nos guidelines como sendo específicas para a doença de Alzheimer, elas não estão atuando na fisiopatologia da doença. Elas estão também atuando ali na parte sintomática, vamos dizer assim. Não são, na grande maioria das vezes, tão prejudiciais quanto outras que são extrapoladas, como você mesmo disse, para o tratamento de Alzheimer. Por exemplo, medicamentos que são para esquizofrenia, né, que são extrapoladas para o tratamento de Alzheimer. Pacientes com Alzheimer tomando aripiprazol, né, que é mais um antipsicótico, que teoricamente é mais moderno, de nova geração, e faz o mesmo prejuízo do que qualquer outro, como a quetiapina, que são da mesma classe. Então, realmente, atualmente a gente não tem nada que vá reverter realmente a doença, mas a gente tem estratégias que vão dar muita qualidade de vida para o paciente e para os seus familiares e estabilizar muito melhor o quadro e por muito mais tempo dentro dessa estabilidade. E é isso que a gente consegue oferecer com a terapia canabinoide, com a terapia canábica integrativa, claro, trazendo essas outras estratégias aí somadas à terapia canabinoide. Doutor Luiz, muito obrigada por ter aceito esse convite de participar do Podcaia. E conta pra gente aqui como achar você, a Nandativa, fala das suas redes sociais, mandem perguntas para ele, sigam a Nandativa. Pode falar. Tá bem. Bom, pessoal, a gente atende, então, como eu já falei, todo o país, né? A gente faz atendimentos por telemedicina para todo o país. Basta entrar em contato com a nossa equipe, você vai passar ali por uma avaliação inicial, na grande maioria das vezes até comigo, para a gente programar um tratamento para você, fazer um plano terapêutico personalizado, de acordo com as suas necessidades. Então, a gente tem, né, estamos em todas as redes sociais, né, da própria, né, do Podcaia, do Medicaia, do Bom do Alzheimer, também está sempre aí, indicando o paciente para a gente. Você vai entrar em contato com a nossa equipe e fazer ali um agendamento direto ou passar por uma avaliação inicial para fazer uma programação terapêutica para o seu quadro de saúde. E eu queria deixar aqui registrado que é um prazer aqui para mim estar falando com você, Cláudia, que tanto eu aprendi de verdade a cuidar de saúde mesmo também, né? Porque essa parte do cuidado do paciente idoso é cuidado de saúde, é extremamente importante, todos os estímulos e todo esse cuidado, né, vamos dizer, leve, né, de uma forma ali assertiva, né, de uma forma que não vai gerar embate, que vai ter uma comunicação não violenta. Tudo isso é um grande aprendizado para mim. E eu sou muito grato também à Medicaia. Quando eu estava no início assim, do trabalho, mais ou menos ali no meio, na verdade, aí dos últimos anos, eu conheci a Medicaia, e a Medicaia me permitiu dar um acesso muito mais facilitado para os meus pacientes de medicação. A própria Medicaia sabe que eu também trabalho com várias outras medicações, trabalho com associações, eu não tenho restrição, que eu quero oferecer o melhor tratamento para o paciente, aquele que tenha o melhor resultado e o melhor acesso e custo-benefício. E a Medicaia me permitiu fazer isso. Até hoje prescrevo várias medicações de associação e tudo mais, mas eu realmente, na grande maioria das vezes, tenho essa primeira opção por eu ter uma medicação de excelência, um custo-benefício que não tem nenhum igual, né, realmente no Brasil de acesso, e ser uma empresa que realmente dá toda a atenção necessária que os pacientes que estão em tratamento precisam. Então, agradeço a você por tudo que aprendi com você, agradeço a Medicaia por me permitir dar um tratamento de qualidade para os meus pacientes com acesso facilitado, e agradeço a toda a minha equipe pela confiança, por estar comigo aí junto nesses últimos anos, né, dando realmente esse tratamento para os pacientes, que é o nosso maior objetivo, ajudar as pessoas a terem mais saúde e qualidade de vida,
com estratégias que não vão prejudicá-las, que vão ajudá-las realmente definitivamente. E agradeço aos pacientes também, claro, por confiarem na gente e por estarem juntos aí, muitos, né, desde o início do nosso trabalho, desde o início lá do Projeto Cuidar até hoje, se beneficiando, e para todos os outros que ainda estão por vir aí a se beneficiar desse tratamento. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aí que estão ouvindo. E mais uma vez agradeço aí a Medicaia, a Podcaia, a Santa Caia e a Cláudia por esse convite e esse momento especial. Obrigada.